Alô. Agora foi. Boa noite, pessoal. Essa chuva maravilhosa, né? Dando uma refrescada no tempo. Alô, você de casa. Estamos mais uma vez aqui nos reunindo com o programa Papo Kardec, que é essa forma descontraída da gente discutir doutrina espírita, trazendo temas atuais. Tema de hoje, reforma trabalhista e a parábola dos trabalhadores da vinha. Para você que está em casa, é muito interessante quem tiver na mão aí o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, abrir no capítulo 20 de Mateus e acompanhar mais um Papo Kardec, diretamente aqui do Kardec Rio Preto. Eu vou apresentar os nossos amigos. Esse aqui é o Nelson Crivelin, trabalha na Justiça do Trabalho, não foi à toa que ele atendeu o meu convite, conhecedor da doutrina, palestrante espírita. Paulo Lara dispensa apresentação, que é o nosso mosqueteiro já, né, no Papo Kardec, e o nosso amigo Marchiori Júnior, advogado trabalhista. E essa galera aqui, junto comigo, Rodrigo Leite, que também sou advogado, milito na área trabalhista. Já batemos um papinho antes sobre a parábola dos trabalhadores da vinha e esse burburinho que está tendo com relação à reforma trabalhista. Nós não vamos tomar partido, falar que a reforma está certa ou está errada. A nossa intenção é trazer uma parábola de Jesus, porque Jesus falava-nos por parábolas, conforme há 2017 anos, tínhamos aquele entendimento, só que em 2017 anos, o nosso entendimento foi se dilatando. E é isso que nós viemos fazer hoje. Dilatar o nosso entendimento com relação a essa parábola tão importante e esse momento que o Brasil passa e esse burburinho que está com relação à parábola, à reforma trabalhista. Eu vou passar a bola para o Paulo Lara. Quem quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, está aqui o número, e a gente vai, ao final, responder na medida do possível. Então, o som... Alô, agora sim estão me ouvindo. Há um botão que precisa ser ligado. Esse botão precisa ser ligado por uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa que está mais próxima do botão. E que às vezes não se dá conta disso. Meus queridos, boa noite. Curiosíssima parábola de Jesus em que ele compara o reino dos céus a uma relação de emprego. É uma relação de emprego, como toda a parábola, ela tem elementos, personagens e situações que simbolizam algo de interesse espiritual. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa parábola, meus queridos, é que o empregador está ávido por trabalhadores. Ele sai procurando trabalhadores para a sua vinha desde a primeira hora do dia. E ele volta na terceira hora, na quinta hora, na sexta hora, na terceira, na sexta, na nona e na 1ª hora. Só para esclarecer esse sistema de contagem do tempo que vigia a época de Jesus na Palestina, que se contava o tempo à moda romana de então, que considerava o dia como tendo 12 horas, era da primeira hora das 6 da manhã até as 6 da tarde, eram as horas do dia, e mais 12 horas da noite, das 6 da tarde até as 6 da manhã do dia seguinte. Então, sair à primeira hora do dia equivalia a sair às 6 da manhã, que foi a primeira busca que faz esse empregador. Depois ele volta às 9 da manhã, depois ele volta ao meio-dia,
depois ele volta às 3 horas da tarde e na 1/10 hora, que seria o equivalente às 5 horas da tarde, a busca de trabalhadores. A primeira coisa que talvez nós devêssemos entender é: existe muito trabalho ou uma urgência muito grande de trabalhadores? Há vagas, meus queridos, numa época de tanto desemprego, há vagas para os trabalhadores da vinha? Quem seria esse empregador e quem seriam esses empregados? Onde seria essa vinha? Marchiori? Alô? Agora sim, obrigado. Quem seriam? É uma situação até, se você fizer uma analogia com os tempos atuais, você consegue verificar que a parábola, os ensinamentos de Jesus, embora sendo colocadas há milhares de anos atrás, há décadas, tem muita coisa com relação aos dias de hoje. Então perguntou meu querido Paulo, quem seriam esses trabalhadores? Por que estariam desocupados? Nós vemos hoje, na prática 2017, vários trabalhadores à busca de emprego, fazendo um comparativo com os dias atuais. Para nós fazermos uma comparação, como o ensinamento há décadas é muito parecido com o de hoje. Embora a questão da parábola não se trate exatamente de pessoas de força de trabalho para um vínculo empregatício, né? Quem seria aquele empregador chamando para o trabalho? Isso. Quem seria? Seria Deus nos convidando para trabalhar em seus ensinamentos? Quem foram essas primeiras pessoas que atenderam um trabalho na vinha? Seriam os profetas? Né? Os segundos trabalhadores, ou o segundo trabalhador, teria sido Jesus, depois dos profetas? Os terceiros e quartos, será que não foram posteriormente os filósofos? E quem seriam os últimos trabalhadores? Eu, particularmente, lendo o livro dos Espíritos, e eles deixam isso para nós bem claro, os últimos trabalhadores, parece que somos nós. Esse pessoal que está aqui sentado hoje. Nós? Eu? Você aí de casa? Paulo? Vocês? Quem está em casa? Nós estamos sendo chamados todos os dias para trabalho. Para o trabalho aonde? Para o trabalho subordinado como empregado e empregador? Não. Pela parábola, fazendo uma analogia, estamos sendo chamados para trabalhar na seara do Senhor, do Criador, há décadas. E assim como hoje, eu faço essa pergunta agora para o meu querido colega, vou repassar a bola, e eu vou dizer assim, bom, o Paulo perguntou, quem seria eventualmente esse pregador? E eu, no meu ponto de vista, eu acho que é o nosso Senhor. Quem seriam esses trabalhadores? No meu ponto de vista, profetas, Moisés, Na ordem Jesus, cronológica. né? Na ordem cronológica, né? Profetas, Moisés, Jesus, filósofos, nós somos os trabalhadores. Agora eu pergunto, assim como há décadas atrás, ele chegou na praça e procurou vários trabalhadores e encontrou vários ociosos, eu pergunto para os meus colegas, nos dias atuais, trazendo de lá para cá, encontramos vários trabalhadores ociosos? Encontramos ociosos em todos os tempos e em todos os lugares, porque nós somos difíceis de lidar. A criatura humana, nós só nos decidimos por realizar alguma coisa quando vislumbramos uma oportunidade de algo que nós ainda não conhecemos e podemos mais adiante atingir. No caso da parábola, o reino de Deus é comparado ao pai de família. Aprendizes do Evangelho, como nós todos somos, porque nós somos apenas aprendizes. E o por trabalho enquanto. no bem, né? O trabalho do bem. Na Então, obra de Deus. na edificação do reino de Deus, onde está edificado o reino de Deus? Ou onde será edificado o reino de Deus? No nosso coração. No nosso coração. Aí seria a vinha? Aí seria
o resultado do trabalho. Como nós começamos a compreender isso, que o reino de Deus, a ser edificado, não num lugar delimitado, mas no nosso íntimo, o trabalho é condição para o nosso melhoramento. Nós fomos alertados de que deveríamos nos amar, deveríamos nos entender, deveríamos nos considerar e nos tratar fraternalmente. Quando nós começamos a compreender isso, nós recebemos algo mais. Nós, na doutrina espírita, sabemos que o trabalho é condição essencial para o aperfeiçoamento. Fora da caridade não há salvação. Então nós temos necessidade de trabalhar. Trabalhar para que o fim seja alcançado. A edificação do reino de Deus. Em algum lugar? Não. Dentro de nós. Mas o mundo não me compreende. Não tem problema. Problema do mundo. Sorte sua. Mas eu nunca soube que eu tinha que trabalhar. Eu estava aqui desocupado e ninguém me assalariou. Pois é. Mas até ontem, nós também éramos assim. Nós também estávamos assim. Descuidados com a necessidade de que temos que realizar alguma coisa. Nós trabalhávamos para o dia a dia. Eu trouxe esse livro, não vou nem abrir porque o comentário é extenso. Mas o Carbachuto, ele faz uma colocação muito interessante. Existem dois tipos de trabalhadores. Existem aqueles que trabalham pelo retorno monetário. Correto? Pela remuneração. E existem aqueles que trabalham pelo amor, pela grandiosidade da realização. É isso que nós estamos começando a descobrir. É isso que nós estamos começando a perceber. No nosso trabalho profissional, não resta a menor dúvida, ele é importante. Ele é essencial. Porque nós vivemos num mundo, eu sempre lembro isso nas nossas colocações, nós vivemos num mundo material, com necessidades e realizações materiais, compromissos materiais. Nós, se não laborarmos o nosso profissional, nós não vamos ter como prover as necessidades daqueles que dependem de nós. Mas quando nós conhecemos o Evangelho e conhecemos a doutrina, nós nos damos conta que só isso não basta. Isto é o caminho para nos aperfeiçoarmos no intelecto, trabalharmos o progresso. Mas, para nos sentirmos plenos, nós temos que ter a consciência tranquila do dever retamente cumprido. Exatamente. Que é o trabalho. Pessoal aí de casa, vocês aqui da plateia, vocês perceberam que essas feras deram só a introdução sobre a parábola dos talentos, dos trabalhadores da vinha. Agora eu vou chamar para a reforma trabalhista. O pessoal está vendo aqui no painel, a gente pode ver aqui, sim, de tantas reformas que foram feitas, como o nosso tempo é curto, eu peguei 3 itens de toda essa reforma e quero passar para vocês, para que vocês demonstrem se tem a ver, se não tem. Começando pelo um dos itens mais principais, que é que o negociado entre patrão e trabalhador, isso indo para o direito, mas claro, pode explicar a gente melhor daqui a pouco. Pela nova regra vai valer mais do que a lei. E aí, a gente, passando a bola para o Paulo de novo, chamando Mateus, capítulo 20, versículo 2, que o trecho, depois de ajustar, o senhor da vinha, ajustar com o trabalhador 1 denário por dia, e em seguida a parábola nos traz no versículo 11, ao receberem esses trabalhadores da primeira hora 1 denário, murmuraram contra o Senhor, porque o da última hora, todo mundo sabe que recebeu o mesmo 1 denário. Tem a ver com a reforma trabalhista? É interessante, porque
Essa parábola ela permite vários olhares, né? Quando Jesus fala que o pai de família ajustou um denário com os trabalhadores da primeira hora, é o único momento em que, dentro desse contrato de trabalho simbólico, se estabelece o valor da remuneração. Quando ele volta na terceira hora do dia, ele não fala que vai pagar um denário. Ele já não combina, né? Ele já não combina. Já fala, vou dar o que você merece. Vai para a vinha que eu vou te pagar o que for justo. E aí, na sexta hora, ele repete de igual forma. Então, vai ganhando corpo na nossa cabeça que o contratante, né, o senhor, o patrão, é muito bom. E ele é rico o suficiente para não fazer mesquinharias com o salário do trabalhador, né? No final da parábola ele vai dizer isso. Por acaso o seu olho é ruim porque eu sou bom, ou eu não posso fazer aquilo que me aprouver daquilo que me pertence? Então Deus, sendo ele o patrão, como de fato é um patrão extremamente generoso. Há correntes teológicas que até dizem que o foco da parábola devia ser o patrão generoso e não o trabalhador da última hora. Mas estabelecido que o patrão é Deus e entendido então com Lucas, em Lucas 10, no verso 2, Jesus vai mandar 70 outros discípulos, além daqueles 12, 72 outros discípulos. Há uma controvérsia teológica em torno desse número. E em Lucas 10, 2, ele vai falar assim: roguemos ao Pai que mande outros trabalhadores para a sua vinha, porque a vinha é muito grande e os trabalhadores são poucos. Então nós vamos estabelecer, a par dessa abordagem histórica que o Marchiori fez, nós vamos entender que todos nós somos potenciais candidatos a esse trabalho, né? Todos nós somos trabalhadores dessa vinha. A natureza desse trabalho, Kardec vai delimitar ali na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando vai definir a finalidade da encarnação. E aí ele vai nos dizer que nós encarnamos para, por um lado, trabalharmos a nossa vinha interior e nos melhorarmos e progredirmos dentro das provas e expiações que nos são propostas. Por outro lado, nós vamos desempenhar um papel no mundo e melhorarmos o que está no nosso entorno. Então a vinha pode ser entendida tanto quanto o seu trabalho interno e individual, e aí talvez esteja a chave da remuneração diferenciada de que nós vamos falar mais no final, quanto pode ser também a sua participação nessa construção coletiva, porque à medida em que você melhora o seu entorno, você melhora a sua família, o seu bairro, a sua comunidade, o mundo em que você habita. Perfeito. E eu acho, até respondendo aí objetivamente a pergunta do Rodrigo, para quem está na plateia e quem está em casa, só para fazer uma alusão a essa questão do negociado sobre o legislado, é que até então os direitos trabalhistas entre empregado e empregador são aqueles definidos na lei. Então eu tenho uma Constituição, eu tenho leis ordinárias, do quais definem o que é remuneração, o que é horário, o que deve ser pago, o que não deve ser pago, e as convenções, que é as tratativas entre empregados e empregadores, que elas devem correr, digamos assim, de forma subordinada à lei. Então a lei vem primeiro e o negociado vem segundo, até então. A partir de agora, semana que vem, dia 11 de novembro, vai se inverter os papéis. Teremos uma garantia mínima na Constituição e nas leis ordinárias, mas algumas partes da negociação vai se sobrepor em algumas disposições legais, né? Então, para fazer essa alusão com os ensinamentos de Jesus há décadas atrás, olha só, quando se chamou os trabalhadores para a vinha, já houve ali uma negociação direto entre eles, e não a superveniência do trabalhador da vinha a uma lei do Império Romano, digamos assim, ou do imperador à época. O que valia naquela época já era a tratativa entre o senhor e os trabalhadores que estavam lá. É o que está acontecendo hoje, né? Então, quando a gente diz assim, os ensinamentos de Jesus, embora décadas atrás, sempre será atual.
sempre será de hoje, né? Quando você pega um evangelho para estudar os ensinamentos de Jesus, você olha assim, fala, nossa gente, é exatamente isso que eu preciso. Olha, mas deu certinho, sempre será atual, sempre cairá, né, esses ensinamentos. Então, para fazer essa analogia, o que está acontecendo hoje, já acontecia há décadas, na parábola dos trabalhadores da vinha. Eu vou soltar outro foguinho, então. Pegando um gancho no que o Paulo Lara falou, passando a bola para você, Crivelinho. Então dá para negociar com Deus quando a gente reencarna? Opinião dos três. Boa pergunta. A gente vai reencarnar, Olha. eu tenho um contrato de trabalho com Deus, É. e eu vou, a vinha é o meu coração. Eu posso negociar então com Deus? Ele é um patrão bom e justo? Olha, Eu vou a bola para vocês. Eu A só... minha posição é bem legal, né? Mas essa pergunta, mas veio assim, soprada, foi direcionada. Na verdade, nós fazemos um contrato com Jesus e com o Criador todas as noites, todas as manhãs. Antes de dormir, como é que é a sua oração? Pai nosso que estais no céu, santificado e assim, né? Perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos. Devemos perdoar, né? Ou devemos perdoar. Já estou fazendo um contrato, né? Um contrato direto com o Criador. Todos os dias, todas as manhãs e na hora que nós vamos dormir. A pergunta é, nós estamos cumprindo com o contrato? A questão é, podemos negociar com o Criador um compromisso para o trabalho durante a encarnação, artigo 132, questão número 132 e questão 167, que é a mesma. Da reencarnação. É a mesma pergunta, a mesma resposta. Mas vamos lá. Nós assumimos o compromisso. Tanto assumimos o compromisso que às vezes nós somos alertados. Olha, você está assumindo o compromisso além das suas possibilidades. Como você ainda tem muitas coisas, muitas deficiências a serem regularizadas, vamos fazer o seguinte, vamos pegar só metade disso que você está se propondo a fazer e fazer direitinho. E aí nós começamos. Quando nós falamos, na manhã, Marchiori, quando nós falamos assim, Pai nosso que estás no céu, e pedimos, porque toda manhã a gente agradece, primeira coisa, enaltecemos o Criador, aquela coisa, e depois a gente vem com aquela série de pedidos, aquela lista interminável, para o dia. E chega no final do dia, nós não somos atendidos em todas as nossas petições. Porque ele está não atendendo aos nossos... Não, ele está atendendo aos nossos pedidos. Mas não o que nós fizemos agora. E sim aquele que nós fizemos antes de mergulhar na forma cerebral, na reencarnação. E aí, então, vem o pequeno detalhe. Nós combinamos um tanto. No decorrer da nossa existência, nós começamos a acertar bastante. E ele faz o quê? Não, você está fazendo além daquilo que está combinado? Não, ele deixa. Para que nós possamos ampliar a nossa lucidez, a nossa compreensão e a nossa realização. Em determinadas situações, nós assumimos compromissos e não nos livramos, mas pelo menos postergamos algumas situações, que é o que os benfeitores espirituais chamam de moratória. Então, tudo isso é uma realidade que nós vivemos no nosso dia a dia. Aí vem aquela colocação. Vale mais o negociado sobre o legislado? Vale. Eu estava comentando no começo, antes da gente começar, e eu fui criado numa época que acho que muitos aqui conhecem. A frase era a seguinte que meu pai falava. Vale o que você combinar. Se você combinar e não tiver aquilo que esperava, o problema é seu. O combinado não é caro. O combinado não é caro. Exatamente. O combinado não é caro. Então, essa é a minha ideia. O comum é murmurar, então? Por isso que eu digo assim, a doutrina espírita ela é maravilhosa, porque ela é esclarecedora. Quando vocês na plateia, nós, o pessoal de casa, encontramos as dificuldades, ou às vezes no marido, ou às vezes na mulher, ou às vezes num filho, ou às vezes num parente,
aquilo que você passa, por que ela é esclarecedora? Porque aquelas nossas dificuldades, nada mais se trata do que uma coisa que nós já combinamos. Antes de encarnar, nós combinamos, assumimos um pacto, um negociado no plano espiritual, de que aquele sofrimento, entre aspas, aquela adversidade, um filho intemperoso, às vezes uma mãe ou um pai um pouco relapso, né? Nós estamos naquele ambiente porque nós pedimos, nós combinamos. Está no contrato. Está no contrato, né? Nós planejamos. Então, quando nós passamos por essas dificuldades, nós não podemos reclamar do Criador. Olha, meu pai, por que você faz tudo isso comigo? Exato. E sobretudo, assim, para explorar ainda mais essa metáfora jurídica, né? O contrato de trabalho, a relação de emprego, ela tem alguns requisitos que lhe são próprios. Um desses requisitos é que ele é pessoal. O contrato de trabalho te vincula pessoalmente. Não dá para você repassar esse contrato. Não dá para você mandar que outro venha cumprir aquilo para você, intuito persona, né? Ele exige que você faça. Outro requisito da relação de emprego é a habitualidade. E essa habitualidade, ela diz respeito à vida toda, à sua reencarnação. Né? Falhar com o contrato é habitual também? Né? É habitual você querer, né? E aí eu penso muitas vezes, quando a gente começa como trabalhador da vinha dentro de uma casa espírita, em busca de um trabalho no bem qualquer, e a gente chega com aquele entusiasmo e quer modificar tudo, e a gente vem na primeira semana, na segunda e depois some aquele trabalhador, você não vê mais. Falta-lhe o requisito da habitualidade, né? Ele é turista, é o trabalhador turista, né? Ele vem, tenta modificar um pouquinho, né? E tem um elemento essencial da relação de emprego, e esse é importantíssimo, que é o elemento da subordinação. O trabalhador é subordinado ao patrão. E quem é o patrão? O patrão é o Criador. Só que aí, para explorar um pouco a questão da reforma trabalhista, nós somos como que terceirizados de Deus, né? Nós temos uma relação de subordinação. Que mudou também. Hã? Que mudou também. Que mudou também, exatamente, para aproveitar o mote da reforma, né? Porque a nossa relação, por exemplo, você vai trabalhar numa casa espírita, você vai, mas você trabalha para quem? Você trabalha para o Criador, né? Você trabalha para o Pai. Só que na empresa que você vai trabalhar, seja a casa espírita, seja a sua família, seja onde você trabalha mesmo, ali tem determinadas regras. E você tem que subordinar a elas. Você não pode desrespeitá-las. Né? E a inovação da reforma, que o Rodrigo acabou de mencionar, citou aqui, disse, ela também modificou. E a modificação da reforma é que antes não se podia terceirizar uma atividade fim. Um exemplo, uma escola não poderia terceirizar um professor, mas poderia terceirizar um serviço de limpeza, de segurança. Com a reforma agora eu posso. É a mesma coisa com relação ao Criador. Então, a casa espírita, que a finalidade é levar um ensinamento, estamos terceirizando a atividade fim das casas espíritas. E dos mentores. E dos mentores. Terceirizamos, por exemplo, como tiramos o Crivelin lá do IELAR e trazemos para cá. Vem aqui compartilhar conosco o seu conhecimento. Bem lembrado. Né? Bem lembrado. Só que a remuneração, nesse caso, é o Rodrigo que acerta. Certo. É só descontado que eu estou devendo. Tá. Bônus hora. O pagamento aqui é bônus hora, tá, gente? E, de novo, devolvendo a bomba para vocês. Outro item que foi alterado é a jornada de trabalho. Naquela época já era 12 horas. O que tem a ver na nossa realidade de hoje, pessoal? Terceira hora, sexta hora, nona hora, 1/10 hora. E na conclusão, Deus, de amor e bondade e justiça, paga igual a todo mundo. É isso. É difícil de entender. Isso parece injusto, isso só né? o Nelsinho para nos explicar. Isso dá ação trabalhista. Da ação trabalhista. Tá. Olha, a primeira consideração a ser feita é, a parábola ela diz assim, primeira hora
terceira hora, sexta hora, nona hora, undécima hora. Esses significados de várias horas, à época, é que nós somos chamados para trabalhar na vinha do Criador a qualquer hora. Pode ser na primeira, pode ser na terceira, pode ser na undécima. Poderemos ser os últimos. Os últimos serão os primeiros. Então, essa questão, a conclusão da parábola. Então, essa questão, primeira questão com relação à jornada, primeira hora, terceira, sexta, nona, undécima, é que nós poderemos ser chamados, e somos chamados, e deveremos ser chamados, a qualquer hora. Temos que estar prontos para trabalhar, para servir no bem, a qualquer momento. Então, tem gente que diz assim, igual regime, eu começo na segunda-feira. Eu vou trabalhar no centro, vou procurar uma atividade de evangelização no centro, e nós estamos precisando de evangelizadores. Eu convido vocês, estou fazendo o papel do Valdo aqui, que é o meu chefe, né? Conclamo os senhores, né? Meu chefe é o Rodrigo também. Veja, tem casas espíritas que tem vários tipos de trabalho, né? Temos trabalho de sopa, temos trabalho de campanha alta de Souza, temos trabalhos aos sábados, aqui no Cartel. Passe, evangelização, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. E aí a pessoa vem, às vezes, senta na cadeira para ouvir a prece, né? Ouve a palestra, toma um passe e vai embora. Mas o trabalho? Nós somos chamados a trabalhar todos os dias, a todas as horas. Nós estamos trabalhando? Mas eu nunca fui religioso. Há 50 anos, até eu era ateu, e hoje eu conheci a religião. E não precisa ser o espiritismo, qualquer religião. Você é remunerado igual a quem está desde os 14, 15 anos, na mocidade do movimento religioso, sim ou não? Com relação à jornada, só duas observaçõezinhas que talvez ainda não foram feitas. Primeiro, o trabalho é lei divina. Opa. Allan Kardec, para fins didáticos, separou em 10 leis. Mas a lei divina é uma só. É a lei divina ou a lei natural. É uma só. Para fins didáticos, nós vamos pegar lá no Livro dos Espíritos, no livro 3, a lei do trabalho. E nós vamos verificar as colocações que os benfeitores fizeram. Primeiro, qual o limite do trabalho? O limite das nossas forças. Eu nunca ouvi ninguém dizer, estou fazendo bem e estou me enfraquecendo. Pelo contrário. As pessoas falam, eu estava meio desorientado, comecei a trabalhar no bem, e agora estou bem. Agora estou em ordem. Então o trabalho que aqui principalmente depressão, né? Principalmente. Existe um poema, nós sempre lembramos, um poema do Facundo Cabral, que ele diz exatamente isso. Não estás deprimido, estás distraído. Aí ele fala sobre a distração. Distração em relação à vida, em relação às coisas que nós buscamos, em relação àqueles que nos antecederam de volta ao plano espiritual. Não estás deprimido, estás desocupado. E aí ele fala da ação no bem. Então, primeiro passo, o trabalho é lei divina. E existe um detalhe, qual o limite do trabalho? O limite das forças. Mas Jesus fez em algum momento uma pequena observação. Meu pai até hoje trabalha. O Criador, desde uma época que a gente não pode sequer imaginar, porque a nossa concepção não consegue entender isso. Inteligência primeira causa de todas, inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Nós não conseguimos entender. Desde o início está criando a lei, nós chamamos de a lei divina. E ele até hoje está trabalhando. E possivelmente quando nós pararmos um pouquinho para descansar, ele vai continuar, ou a lei divina vai continuar trabalhando. Eu ouvi dizer que ele descansou no 7º dia, Paulão. É verdade. É outro papo Kardec só diz. Não, tem dúvida. A pergunta que eu sempre faço o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem?
Não tenho dúvida. E só complementando a vossa colocação, um aluno de 12 anos, né? E fez a seguinte pergunta na evangelização aos domingos. Disse assim, tio, ele sabendo a resposta, ele não me perguntou, ele fez a colocação. Ele falou assim, tio, aqui no plano material nós trabalhamos muito bem, só que o senhor sabe o que nos acontece quando sairemos de um mundo de provas e expiações que estamos hoje. Quando nós chegarmos num mundo purificado, de espírito puro, o senhor sabe o que acontece? Porque aqui a gente trabalha, né? Temos que trabalhar, meu pai, um aluno de 10 anos, 12 anos. Eu imaginando assim, fingindo que não sabia, falei, não sei, vem, né? O que será que vem? Não sei. Falou, pois é, eu pensei que quando espírito puro, nós pararíamos de trabalhar, porque já não tenho mais nada para aprender. Eu falei, é isso? Ele falou, eu pensei que pararíamos de trabalhar, mas nós vamos trabalhar o dobro. Né? Então mesmo, olha, um aluno de 12 anos, então mesmo falando da lei do trabalho, lei natural, está no livro dos espíritos, né? Nunca pararemos de trabalhar enquanto espíritos. Trabalharemos e sentimos fadiga nesse corpo grosseiro. Quando nós chegarmos numa condição, mundo de regeneração, até o mundo, né, os divinos, o nosso trabalho tende a aumentar. Ninguém descansa, é uma lei natural. Jesus, certa feita, respondendo para Pilatos se ele era o rei, ele disse que o reino dele não era desse mundo. E de fato o reino não é desse mundo, porque ele tem regras próprias que são absolutamente diferentes daquelas que a gente está habituado a pensar, né? Lá os últimos serão os primeiros, aquele que quiser ser o maior vai ser o escravo de todos, aquele que mais sirva, né? E essa questão da remuneração ser igualada nessa parábola, ela é absolutamente significativa do ponto de vista espiritual. Porque a gente costuma medir o valor do nosso trabalho por parâmetros que a gente conhece. E um dos parâmetros que a gente conhece é o tempo que eu executo determinada função. Né? Salário hora. Salário hora, né? E a gente imagina que isso vai ser um critério que o criador, o patrão, vai levar em consideração. Mas talvez aquilo que você pense que vai ser o primeiro te coloque lá no último. Porque não importa que você tenha passado 30, 40, 50 anos aplicando as suas mãos sobre a cabeça das pessoas, aplicando um passe, maquinalmente, se aquilo não te serviu para modificar-se interiormente. Né? Em relação à remuneração espiritual, André Luiz vai nos dizer que ela é uma remuneração variável, porque ela tem dois componentes. Ela tem a parte fixa, que é o valor da hora, mas ela tem a parte variável, que é o valor do bônus. E o valor do bônus, vai dizer a mãe da Andréa Luiza, o valor do bônus é ajustado diretamente com o patrão e o trabalhador. E esse valor do bônus vai dizer respeito do aproveitamento que você fez por dentro daquilo que você executou por fora. E é por isso, por esses mecanismos, que Deus pode realmente valorizar uma hora do trabalho, uma hora figurada do seu trabalho na sua vida, você que ainda está ocioso e que ainda não começou a trabalhar. A única coisa que você não pode fazer, a única coisa que se espera que você faça, é que você aceite o chamado e o convite para trabalhar. Porque seja na primeira, na terceira, na sexta ou na última hora, o trabalhador tem que aceitar o convite do trabalho. É uma observação que eu iria fazer exatamente específico na parábola. Se você ler a parábola direitinho, você vai verificar assim, em todos os momentos em que Jesus buscou o trabalhador, houve a pergunta, por que está sem trabalho? Não estava na rede, né? Exato. O trabalhador respondeu, os trabalhadores, ninguém me ofereceu serviço. Exato. Então, aqueles trabalhadores que estavam lá, isso serve de alerta para nós, trabalhadores da última hora, que nós estamos sendo chamados e não podemos ficar na ociosidade. Sim. Porque, pegando assim, um gancho, na tradução do Haroldo, ele frisa de pé
e desocupado. Ou seja, eu estou a posto. Isso. Porque quando o contratante fala, e de vós também para a minha vinha, eles vão. Né? Então, meu querido, se você está desocupado ainda e houve um convite, como o Marchiori fez, nós estamos precisando de evangelizadores. Esse é o chamado. Esse é o chamado, esse é o convite. Só que é preciso atender o convite. Você pode continuar imaginando que está de férias. E na parábola ninguém nós perguntou não quanto ia ganhar, né? Oi? Não. Ninguém perguntou, Não. olha, eu estou indo e ninguém... Não. Quanto que eu vou ganhar para ir? Isso. Porque de repente você até vai, mas você está indo esperando o salário? Ele Aí propôs- eu vou abrir o parênteses e falar exatamente sobre a remuneração do pagamento. Aquele que se predispor em trabalhar aqui na casa, seja na evangelização ou em qualquer outra atividade, o pagamento para você que virá amanhã, depois da manhã, será o mesmo que eu recebo, que estou eventualmente um pouco mais tempo. Quer dizer, aquele que está chegando vai receber o mesmo que eu recebo. O que é o que eu recebo? O amor, o carinho, a fraternidade, a paz. Isso tem como mensurar a nível financeiro, a nível econômico? Não tem. O pagamento é de igual valor para todos. Seja para aquele quem já está trabalhando, seja para aqueles que está sendo feito o convite aqui na plateia ou em casa para vir trabalhar. O valor será o mesmo. Pegando um gancho do valor e da hora trabalhada, A ideia é essa, das a ideia é últimas essa. horas, o que acontece? Nós, pela orientação e a instrução dos benfeitores espirituais, somos os trabalhadores da última hora. Correto? O nosso trabalho hoje é menos pesado do que aqueles desenvolvidos, realizados pelos trabalhadores da primeira hora. Porque eles passaram por situações que nós não precisamos passar. Eles não tinham as 3 revelações. Eles tinham dificuldades Verdade. que hoje nós não temos. Teve uma época em que esses trabalhadores da terceira, da sexta hora, eles foram perseguidos. E nós não somos. Nós temos liberdade para nos expressar, para agir. Então, o que nós produzimos na última hora, talvez, como diz, completando até o Cabarchuto, seja tão ou quanto importante, e até em termos de quantidade, talvez até um pouco mais, do que aqueles trabalhadores da primeira hora. Porque eles realizaram o alicerce. E nós já estamos trabalhando no acabamento. Bom, pessoal, você aí de casa pode mandar a sua pergunta aí no Facebook, no YouTube, e eu vou abrir para a plateia. Quem quiser fazer uma pergunta para esse time de peso aqui, levanta o braço que a gente providencia o microfone, já partindo para o finalzinho antes dessa galera encerrar o Papo Kardec de hoje. Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Valendo. Como dizem em evangelização, valendo bis. Valendo, Bis. Tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. É o Maurício de Catanduva. Ele refaz a pergunta que nós já comentamos aqui e eu acho importante para concluir. Eu nunca fiz nada de bom. Eu acho que você não está lembrando. Você deve ter feito muita coisa boa. Com certeza. Ô Maurício. E se eu começar hoje e morrer, aqui nós falamos de desencarnar. Amanhã, eu posso ser, com as palavras dele, salvo? Sem dúvida. Nós não vamos Obrigado, dizer, Maurício. nós não vamos dizer, Maurício e todos, nós não vamos dizer ser salvo, mas nós vamos encontrar paz para a nossa consciência. Todas as vezes que nós começamos de uma forma desatenta, de uma forma a não nos observarmos os compromissos que assumimos, oportunidades que temos e não realizamos, mas a nossa consciência não registra isso, é uma coisa. A partir do momento em que nós somos convidados e entendemos a necessidade do nosso trabalho,
a nossa consciência pede que nós façamos o nosso melhor. E se nós terminarmos a nossa existência bem, ótimo. Existe uma frase de Joana de Ângeles que diz mais ou menos o seguinte: nem tudo que termina bem e acaba mal está bem. Mas tudo aquilo que começa não muito bem e acaba bem está ótimo. Perfeito. E no meu ponto de vista, Maurício, não é uma questão de ser salvo. Como disse o meu colega, é a chance de nós terminarmos bem. Termos um desencarne tranquilo, termos um desencarne assessorado. A remuneração pode ser a mesma, né? A remuneração pode ser a mesma. Ter um desencarne com a vista, ou a chegada, ou o recebimento de entes amigos, isso tudo depende do nosso trabalho, do nosso merecimento. E aí eu digo, só para finalizar, uma palavrinha de Chico. Ele diz assim: o passado ninguém consegue mudar, mas o futuro, né, a gente constrói dia após dia. A gente pode fazer um novo final. O passado não muda, mas podemos fazer um novo final no futuro. Começar a trabalhar desde já depende de nós, trabalhadores da última hora. É isso, pessoal. Para Deus sempre é tempo. Deus está sempre renovando os seus convites. Né? Basta que nós o aceitemos. Né? Aceitemos esse convite, mesmo porque a doutrina espírita nos dá uma perspectiva de continuidade. Não é o final aquilo que você pensa que é o final. Não. Ainda tem mais um capítulozinho para frente. O que você precisa é começar. Né? E aproveitar as possibilidades de começar enquanto é tempo, enquanto estamos aqui. Esse é o convite, a mensagem dessa extraordinária parábola de Jesus, né? Que vai nos mostrar que Deus renova as possibilidades e os convites para o trabalho, não porque Ele esteja precisando de trabalhadores, mas porque o trabalho é importante para nós. Então, porque o trabalho é importante para nós, nós precisamos sair da ociosidade e nos colocarmos à disposição para atender esses convites que são renovados ao longo da vida. Já está concluído. Bom, pessoal, o Papo Kardec está ficando por aqui. Eu sei que esse papo dava para a gente fazer muito mais tempo, mas para você que está em casa, para vocês aqui da plateia, isso não é para ensinar, e sim para que todos nós, em conjunto, o dia de amanhã, que encontrarmos irmãos que estão a favor ou contra de reforma trabalhista, vamos lembrar do Divino Mestre, que mais importante de quem está certo ou está errado é o trabalho. Com certeza. E esse é o recado que a gente tentou passar para vocês hoje. Você aí de casa, clica, compartilha. Quem começou, pegou o finalzinho, guarda um pouquinho que daqui a pouco tá o vídeo inteiro no ar. E Papo Kardec fica aqui. Muito obrigado, muita paz. Muita paz, senhor.